O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santa Teresa d'Ávila, cuja relíquia temos aqui ao pé do ambão. Santa Teresa nasceu no início do século XVI, em 1515, 28 de março de 1515, de família católica, recebeu uma boa formação, entrou no Carmelo, do qual ela foi reformadora, chamando aquele Carmelo, o Carmelo, a uma vida de um maior rigor evangélico, de um maior vigor religioso. E gostaria de hoje tocar apenas em um ponto. Santa Teresa compreendia que toda renovação na igreja, na alma, depende de um ponto principal a partir do qual todos os outros começam a se desenvolver, que é a oração. Sem rezar e rezar muito, não há como ser santo. Sem rezar e sem rezar muito, não há como nós nos configurarmos a Cristo. Sem rezar e sem rezar muito, não há como nos tornar, não há como nós não teremos como nos tornar menos indignos do amor de Deus. Para que sejamos menos indignos do amor de Deus e correspondamos cada vez mais ao seu amor, precisamos rezar e rezar muito. Pois bem, por isso que ela é tida como mestra de oração. 3 semanas antes de morrer, em setembro, ela morreu em outubro de 1582. 3 semanas antes da sua morte, ela diz para as suas religiosas: guardem-se de cumprir, isto é, tenham cuidado para que vocês não cumpram os exercícios espirituais por simples costume, e busquem fazer atos heróicos e cada vez mais perfeitos. Vamos aplicar estas palavras aqui. Ela aplica a todos os atos, a todos os exercícios espirituais. Vamos aqui aplicar a oração.
Então, cuidado, ela diz, 3 semanas antes de morrer, depois de toda, ela morreu com 67 anos, né? Depois de todo aquele período com as suas irmãs ensinando o caminho da oração, ela, no final da sua vida, quando estava batendo a porta da entrada na verdadeira vida, ela vai enfatizar: cuidado, para que vocês não façam os exercícios espirituais de qualquer jeito, mas que vocês façam a cada dia atos heróicos e cada dia mais perfeitos, para que a oração não seja mecânica, porque, segundo Santa Teresa, uma oração mecânica apenas de boca, nem este nome merece. Isto é, quando você vai fazer uma oração em que o seu coração e o seu intelecto não estão naquela oração, você está rezando com a boca, mas pensando, como se diz, na morte da bezerra. Isso não é oração verdadeira. Então ela diz: cuidado, para que vocês não rezem apenas com a boca, mas que toda inteira vocês estejam na oração. Ora, meus santos, este conselho de Santa Teresa para as suas religiosas, ele se aplica a todos nós. Se nós queremos ter oração verdadeira, nós precisamos estar inteiros naquela oração. Por quê? Porque sem a oração é impossível que nós progridamos no amor. O princípio fundamental de Santa Teresa, e que é universal, é o quê? A oração aproxima a alma de Deus, para que o homem, a pessoa, se deixe amar mais por Ele e responder ao seu amor. Então, quando eu rezo, eu me aproximo de Deus e recebo o seu amor, com o qual eu poderei amá-lo de volta. E a oração, este primeiro retorno de amor para Deus. Eu recebo o amor de Deus e o amo de volta. A oração ilumina a alma, manifesta-lhe as suas faltas. Por isso que quanto mais de oração é uma pessoa, mais consciente ela é das suas faltas, dos seus erros, das suas limitações, dos seus pecados. E quanto mais distante da oração, mais dificuldade a pessoa tem de se ver. A pessoa vai se confessar e não sabe nem o que dizer, porque ela não tem contato consigo mesma. Então a oração, ela ilumina a minha alma, me torna mais consciente das minhas faltas, das minhas omissões, dos meus pecados veniais, e me torna sempre mais solícito para com o amor de Deus, e consciente de que eu sou indigno de Deus, de que tudo aquilo que Deus me dá, Ele me concede por pura generosidade. Pois bem, então, falando sobre este tema tão fundamental, no livro da vida, no capítulo 10º, na segunda parte, no capítulo 10º, no número 10º, Santa Teresa vai falar sobre a oração, e eu gostaria então de discorrer um pouco com vocês a respeito deste tema fundamental, não apenas para Santa Teresa, mas para todos nós. Então ela vai dizer o quê? Que a alma, ela compara a alma a um jardim que deve ser regado. Por quê? Porque eu preciso crescer em amor, em virtude, em atos de generosidade, em fé. Então ela usa a expressão, aquelas rosas, aquelas flores precisam ser ofertadas a Deus. O jardim é a minha alma, o jardineiro é Deus. Pois bem, então ela diz aqui que esse jardim pode ser regado de 4 maneiras, mas que na provação só esta primeira nos está disponível. A primeira maneira é o quê? É o poço em que você joga o balde amarrado numa corda e puxa aquele balde. É uma maneira forçosa, cansativa.
A segunda maneira é quando você põe uma roldana e você, com menos esforço, você pega a água no poço. A terceira maneira é quando você faz um córrego, né, um veio de um rio, de um riacho até o jardim, e aquele jardim é frequentemente regado, já não tem tantas dificuldades. E a quarta maneira, nossa, maravilhosa, quando chuvas frequentes e copiosas caem sobre aquele jardim e ele é regado sem que eu precise me esforçar, porque a chuva vem do céu. Mas ela diz o quê? Por que é que muitos desanimam na oração? Porque, dentre outros motivos, lhes falta perseverança no momento da aridez. Na aridez, nós precisamos nós mesmos ir ao poço e lançar o balde e puxar a água, levar para o jardim e regar as plantas. Ela diz, palavras suas, no número 9, do capítulo 10, da segunda parte, ela diz que esta água é a imagem o quê? Da devoção, das lágrimas, da piedade, isto é, daqueles movimentos interiores que nos impulsionam à oração. Então, quando nós temos bastante água no poço, nós rezamos mesmo com algum sacrifício, mas nos vêm as compensações. Mas na aridez, Deus às vezes permite que até não haja mais água no poço, de modo que você vai rezar e você não consegue se interiorizar. Você vai rezar e dentro do seu coração é uma agitação. Você vai rezar e você não encontra devoção alguma. Você lança o balde no poço e não retira uma gota sequer de água. E ela diz, e a tentação, número 10, neste ponto: o que fará alguém após muitos dias de trabalho e só acha secura, desgosto, dissabor e tédio de ir buscar a água? Quando você vai rezar e você não encontra, parece que você não se encontra com Deus, porque você só tem dissabor, cansaço, mornidão, tédio. O que fazer? Diz a nossa mestra de oração. E aqui, meus santos, eu digo isso porque infelizmente muitos, porque não progredidos na oração, estão nessa situação de secura espiritual. E qual é a tendência? Abandonar a oração. Deus não me ouve, então a oração não é para mim. E ela vai então puxar as nossas orelhas, dizendo que a oração é para nós, e este momento, e essa situação deve ser vivida, com espírito varonil, porque, imagina, ela diz que só as mulherzinhas, essa é a expressão que ela usa, só as mulherzinhas desanimam e ficam reclamando porque não tem compensação. Olha, palavra forte, hein? Diz, mulherzinha que fica, eu vou rezar e não tenho consolação, eu vou rezar e Deus parece que não me fala ao coração. Ela diz, uma pessoa de valor, uma pessoa de estudo, uma pessoa que crê em Deus, vai servir a Deus mesmo no cansaço, vai servir a Deus com perseverança, mesmo sem aparentes compensações, porque ela sabe que Deus está vendo e que Deus se agrada com o trabalho. Deus se agrada com o seu trabalho de ir ao poço, jogar o balde e não conseguir uma gota sequer. Mas Deus vai mantendo as flores, mesmo que eu não as regue. E Deus se alegra com o meu trabalho de ir ao poço, jogar o balde e não recolher água alguma. E ela diz, palavras suas, que sabe que com isso, com este trabalho aparentemente inócuo, infrutífero, sabe que com esse trabalho
dá prazer ao Senhor. E o seu intento não é contentar-se a si mesmo, mas a Ele. O que é que você quer quando vai rezar? Agradar a Deus ou agradar aos seus afetos? A Deus. Então você agrada a Deus quando persevera na oração, aparentemente sem sentido. Você agrada a Deus quando persevera na oração árida, sem gosto, aparentemente sem fruto, mas você, por amor a Deus, persevera, porque, usando a expressão de Santa Teresa, com todo respeito às mulheres, ela, uma mulher que isso falava, você não é mulherzinha para ficar chorando e reclamando e abandonando a oração, porque a consolação não veio. Continua Santa Teresa, ainda no número 10, ela diz: determinem-se a permanecer toda a vida nessa aridez, não tenham medo desse trabalho. Isto é, aceite, Senhor, se esta é a tua vontade, eu aceito permanecer na aridez durante toda a minha vida, desde, Senhor, que esta aridez não me afaste de ti. Desde, Senhor, que esta aridez não me faça cair no pecado. Desde, Senhor, que esta aridez não te entristeça o coração. Se é a tua vontade, faça-se. Que venham sobre mim todos os sofrimentos, todas as dores e todas as dificuldades. Palavras suas. Cumpra-se em mim a vossa vontade. Uma outra Teresa, sobre a qual hoje eu não irei falar, mas viveu isso profundamente, Santa Teresa de Calcutá. Viveu grande parte da sua vida numa total e completa aridez, e total e completamente agradando a Deus. Meus santos, peçamos isso a Deus: Senhor, eu quero te agradar. Você entra em oração e a primeira palavra que você diz é: Senhor, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A minha vontade é alegrar o teu coração e não o meu. Se Deus nos conceder consolações, vamos aproveitá-las. Se Deus não as conceder, vamos amar a Deus e vamos louvá-lo dizendo: Senhor, é o melhor. Palavras suas. Quando Deus não conceder consolações, agradeça, porque Deus sabe porque isso faz. Agradeça a Deus. Tu sabes, Senhor, porque não me concedes consolação. Santa Teresa diz que muitas vezes Deus não concede consolação a uma alma e permite até mesmo provações para que ela veja a sua miséria e não caia no engano de Lúcifer. Isto é, quando Deus começar a derramar graças abundantes, aquela alma outrora provada, aquela alma outrora provada no cadinho da humilhação, aquela que viu que era pó, não terá dúvidas de que aquelas graças realizadas por meio dela, vieram de Deus, porque Ele sabe de que barro Ele é feito. Então percebe aqui, meus santos, essa visão sobrenatural de quem sabe de que tudo está nas mãos de Deus. E se Deus me permite isso, louvado seja Deus, porque eu quero fazer o que Deus quer. Eu quero o que Deus quer, como Deus quer e quando Deus quiser, até quando Deus quiser. De modo que, repito, meus santos, e aqui é bonito de se dizer, mas não é fácil de se viver. Então precisamos pedir a graça de Deus: Senhor, se for tua vontade que durante toda a minha vida eu passe na secura, eu digo, faça-se. Mas irei fazer todas as minhas orações, irei procurar, Senhor, irei todos os dias com gratidão e perseverança, com determinada determinação, como lhe apraz dizer, irei todos os dias com determinada determinação, com o meu baldinho, jogar no poço
E diz ela: e quando a Deus aprouver captar uma gotinha d'água, quando a Deus aprouver pegar um pouquinho de água naquele poço, ela vai dizer assim, número 11: mas também tenho visto claramente que Deus não os deixa sem grandes prêmios nesta vida. É certo que em uma só das horas nas quais o Senhor me permitiu alegrar-me, considero recompensadas todas as angústias que por muito tempo passei, a fim de perseverar na oração. E quando Deus me der uma consolação, e Deus é bom, meus santos, salvo alguns casos muito particulares, Deus nos concederá consolações. Deus iluminará a nossa alma e nos mostrará que Ele é o melhor dos patrões. Essa é a expressão que ela gosta de utilizar também. Deus iluminará o nosso coração e fará com que nós vejamos que vale a pena a Ele tudo entregar. E quando isso nós virmos, quando esta verdade nós contemplarmos, o nosso coração vai se encher de tamanha consolação que sobrepujará, que será muito maior do que todas as dificuldades pelas quais eu já passei para perseverar na oração. Deus não se deixa vencer em generosidade, dirá Santo Inácio de Loyola. E isso é uma profunda verdade na vida de oração, na vida espiritual. Se nós formos generosos, combatendo os nossos vícios, se nós formos generosos, combatendo os nossos pecados, se nós formos generosos, procurando todos os dias ter vida de oração, não tenhamos dúvidas de que nós alegraremos nosso Senhor, e no momento devido, apropriado, Deus cumulará, até mesmo sensivelmente, as nossas almas de muitas graças. Continua, e aqui vou terminando as palavras de Santa Teresa. Ela diz: porque Deus dá devoção àquele que em tão poucos dias, aqui ela diz que nós não devemos ficar dizendo: Senhor, por que tu concedes devoção, crescimento espiritual em um pouco período, e a mim, que há tanto tempo labuto e nada? E ela diz: Deus sabe o que é o melhor para nós, mas para todos nós, Ele reserva grandes graças, de modo então, que ela vai dizer: cumpra-se, Senhor, em mim a vossa vontade, praza a vossa majestade, que de tanto preço como o vosso amor, não seja dado a gente que vos sirva só para ter consolações. Livre-me, Deus, de te servir só para ter consolações. Eu quero te servir porque eu te amo e para te amar mais. Meus irmãos, nós falamos então aqui o que Santa Teresa fala sobre a oração, mas o que é que nós iremos fazer então com isso? É óbvio o que ela está nos ensinando: perseverar na oração. Como é que está a sua vida de oração? Vamos lá. Além do seu texto diário que você deve rezar, e faz muito bem, corretíssimo. Além das suas frequentes missas, para alguns, das missas diárias, muito bem, excelente. Além das suas novenas, mas as novenas, o terço, a missa, se eles não forem precedidos de um encontro íntimo e cotidiano com Deus, de uma oração íntima e cotidiana com Deus, eles não vão frutificar. Se você comunga, por exemplo, se você tem que ir trabalhar, meu santo, paciência, Deus sabe, você fará essa oração em um outro momento. Mas se você tem condições, eu pergunto: por que você comunga e já sai às pressas para ir para casa? Por que não se manter
uns 30 minutinhos em oração, em um diálogo de amor, conversando com aquele por quem você sabe que é amado, conversando com Deus que é amor e que ama você, e que ama muito. Ah, padre, porque eu rezo 5 minutinhos, depois eu já me desconcentro, me disperso e vou embora. Não faça isso. Se mantenha na oração, nem que seja para passar 30 minutos como que lutando para rezar, e aparentemente sem estar rezando, quando na verdade você está alegrando o seu Senhor. Você está rezando, não é uma oração perfeita, mas você está rezando e você está alegrando o nosso Senhor. Ou você que não pode permanecer na igreja, mas você, no final do dia, quando chega do seu trabalho, você reserva um espaço do seu dia, 30, 40 minutos, para quem está iniciando. Você vai para o seu quarto, vai para o quintal, vai para o telhado da sua casa, vai para um lugar tranquilo, e você vai se entreter com o nosso Senhor, você vai entrar em oração, em diálogo de oração, e suplicando. Quando você perceber que o seu coração se inquieta, que a sua imaginação divaga, que a sua imaginação fica vagueando, você diz: Senhor, por misericórdia, prende o meu coração a Ti. Senhor, como eu gostaria de rezar como os grandes santos, como eu gostaria, Senhor, de Te amar com generosidade, como eu gostaria de Te amar de verdade, porque quem ama se prende à pessoa amada. Quando nós amamos uma pessoa, nós somos só atenção para aquela pessoa, mas o meu coração, Senhor, ele não Te ama. Mas Jesus, Tu podes fazer o impossível a mim. Concede-me a graça de um coração que Te ame de verdade. E meu santinho, você então que vai pautando a sua oração de silêncio e súplicas, de silêncio e súplicas, e suplicando a Deus o dom de rezar, isso já é uma oração. E quando você menos perceber, os silêncios, isto é, o estar na presença de Deus, num diálogo interno, numa oração interna, se tornarão cada vez mais longos. E as súplicas, quando você perceber que está inquieto, está divagando, está perdendo a interioridade, se tornarão cada vez mais raros, porque Deus vai lhe concedendo cada vez mais esta connaturalidade com as coisas espirituais. Mas enquanto isso não acontecer, saiba que você, na luta para rezar, está alegrando o nosso Senhor. Que hoje, meus santos, então, celebrando Santa Teresa d'Ávila, façamos este propósito, que não tenhamos vindo apenas à missa, ouvido esta palavra, um pouco do ensinamento de Santa Teresa, e voltemos para casa com os mesmos hábitos errados de outrora. Não, façamos este propósito, vamos acrescentar 20, 30, 40 minutinhos, se for possível, um pouco agora, depois da comunhão, e mais uns 30 minutinhos no final do dia, seria excelente. 20 a 30, como ação de graças, com Jesus presente no seu coração, a quem você recebeu, e 30 a 40 minutinhos no final do dia, em que você repassa o seu dia na presença de Deus, e vai se deixando conduzir na oração. Se você tiver maior dificuldade, um texto espiritual, o texto da paixão de Nosso Senhor, que tanto falava a Santa Teresa, ela gostava de rezar diante do crucifixo, de um crucifixo, e meditando a paixão de Nosso Senhor. Pode ser também, mas assim, comece a oração, e Nosso Senhor vai conduzir você pouco a pouco para águas mais profundas. Mas não abandone, meus santos, não abandone a oração, porque como diz Santo Afonso Maria de Ligório, um dos maiores tormentos, e livre-nos Deus disso, um dos maiores tormentos daqueles que se perdem, é saber que se tivessem sido um pouco generosos com a oração, não teriam se perdido. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.